Salve, salve, turma querida. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, nós vamos aqui finalizando a nossa semana, né? Mais uma semana de videoaula. E a gente vai aqui, né, ao longo dessa semana já realizando mais execução de TD, né? Para treinar aí, verificar se vocês estão aí atentos mesmo às videoaulas, às explicações. Então, a gente traz esses TDs para que vocês possam aí, né, até uma maneira de vocês testarem se os conteúdos realmente foram aí aprendidos com sucesso. Eu espero que sim, eu desejo que sim, porque o nosso objetivo é traçado para isso, né? Para ajudar vocês a agregar, dar continuidade a esse aprendizado. E eu espero que esteja dando certo, acredito que esteja dando certo sim, né? E hoje, sexta-feira, né, a gente vai encerrar aqui a nossa semana. E creio eu que vocês conseguirão fazer tudo direitinho, tá certo? Tudo às mil maravilhas. Bom, pessoal, nossa aula de artes hoje, eu vou trabalhar ainda sobre conteúdo dança e música, a gente vai falar sobre o folclore, tá certo? Sobre o folclore, porque é um assunto que vai ser comemorado dia 22, né? É um assunto não, é um tema que vai ser comemorado dia 22 de agosto, e a gente vai conversar um pouco sobre esse folclore brasileiro, tá certo, gente? Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês e a gente vai fazer aqui uma conversa sobre isso, sobre o que é folclore, quais são as manifestações culturais populares que representam esse folclore brasileiro, tá bom? O folclore brasileiro, gente, é um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional, ou seja, de toda uma nação. São exemplos mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração para geração. É isso mesmo. O folclore brasileiro, ele é bem diversificado e conta com atributos das culturas, portuguesa, africana e indígena. Nós já vimos, né, que a gente herdou muita coisa dos africanos e dos índios, né, e principalmente dos portugueses, que foram os primeiros que chegaram aqui no nosso país. Então, trouxeram muitas tradições, a cultura deles é muito presente, a nossa cultura, né, é muito relacionada a eles, porque foi com eles que a gente aprendeu. A gente só criou uma identidade anos depois, mas a gente carrega essas características, né, desses costumes, dessa cultura desses três povos, portugueses, os africanos e os indígenas. Bom, vamos conversar sobre as lendas brasileiras. Eu vou mostrar, na verdade, porque se eu for explicar cada lenda, a gente não vai terminar hoje, né? Então, nós temos a lenda da Iara, do Curupira, da mula sem cabeça, do boitatá, do boto cor-de-rosa. Nós temos infinitas lendas, né, gente? Temos, assim, bastante, infinitas não, né? Perdão. Mas a gente tem muitas histórias de lendas. Nós tem a lenda que vocês mais sempre falam, que é a loura do banheiro. A gente tem da caipora, a gente tem do lobisomem. A tia Diana trouxe alguns aqui só para especificar mesmo. Mas a gente sabe que tem muitas mesmo. E só ouvindo uma pessoa, né, mais velha contar, às vezes, dependendo do tipo de lenda, a gente fica um pouquinho com medo, né? Mas é tão legal a gente ouvir, né? Lembrando que isso tudo é lenda, tá, gente? A gente estudou sobre esse gênero, a lenda, lá em produção textual, a gente sabe que lenda é uma coisa fictícia, né? Mas é uma tradição, né? Uma cultura que as pessoas têm em preservar essas histórias, né? As histórias dessas lendas. Enfim, contam para explicar aí algumas histórias que supostamente aconteceram. Sobre as danças folclóricas, representam um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro, oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos. Na videoaula eu mostrei alguns tipos dessas danças folclóricas. Eu trouxe para vocês Bumba Meu Boi, trouxe para vocês o frevo, né, que é uma dança que representa muito a questão lá de Recife.
mostrei, acho que foi o forró, enfim, muitas danças folclóricas que vocês conheceram, né, lá na videoaula que a tia Diana mostrou para vocês. Bom, as danças folclóricas possuem diversas funções, como a comemoração de datas religiosas, homenagens e agradecimentos, saudações às forças espirituais, que é o caso as pessoas que acreditam, né, nas religiões, né, que fazem aí as oferendas aí Iemanjá, os santos religiosos e católicos, enfim. Então, tudo isso, gente, é cultura, tudo isso é folclore, tá certo? No Brasil, o folclore brasileiro possui muitas danças que representam as tradições e as culturas de determinada região. No Brasil, as danças folclóricas surgiram da fusão das culturas europeia, indígena e africana. Elas são celebradas em festas populares, caracterizadas por músicas, figurinos e cenários. Justamente o que a gente já viu na nossa aula, né? Inclusive imagens. Bom, e dentro do folclore brasileiro, que diz que é um conjunto de costumes, de lendas, de histórias, de brincadeiras, de dança, de tudo mais, a gente traz um pouco sobre as crenças populares que as pessoas, os mais velhos, acreditam e eles falam, né, pra gente não fazer esse tipo de coisa porque é uma crença. Acredita-se que comer uvas e romãs no ano novo para ter sorte e fortuna durante o decorrer do ano que inicia. Acredita-se que a ferradura detrás da porta para espantar o mal olhado. Acredita-se que aquela que pega um buquê da noiva será a próxima a se casar. Quando a grávida fica com vontade, a criança nasce lesada ou com a mania daquilo que foi negado à gestante. Quebrar espelho significa que dá 7 anos de azar. Apontar para as 3 Marias, que são as estrelas que ficam no céu, gente, faz nascer verrugas no dedo indicador. Olha só, isso é uma crença. Cruzar com um gato preto dá azar, assim como atravessar por debaixo de uma escada. Acredita-se que o trevo de 4 folhas traz sorte, assim como o pé de coelho. Outra crença, sexta-feira 13 é dia de acontecimentos estranhos e desgraças. E essa daí a gente é bem popular, a gente conhece bastante, né? E bater 3 vezes em madeira afasta coisas ruins. Outra crença que é muito costume da gente, né? Fazer isso. Enfim, gente, tem muitas outras crenças, tá certo? Que a tia Diana não nomeou aqui, mas que com certeza o pai e a mãe de vocês conhecem. Pode falar um pouco mais sobre isso com vocês, tá bom? Então, decorem aí, né? Aprendam aí essas crenças e quando vocês verem alguém fazer, você diz, epa, isso aí é uma crença, mas é uma coisa do folclore, tá certo? Bom, nós temos ainda as brincadeiras folclóricas, né? Que reúnem diversos jogos e, de acordo com os jogos, vira uma brincadeira tradicional e popular. Essas brincadeiras, gente, são passadas de geração em geração, normalmente não possuem autor definido. E elas sofrem alterações por conta das regras e dependendo de cada região e de quem vai desenvolver a brincadeira. Às vezes, num determinado local, a gente conhece a brincadeira com uma regra, mas lá em outro município, em outra cidade, a gente já conhece essa brincadeira com outras regras. Então, elas sofrem alterações. Hoje em dia é raro, muito raro a gente ver essas brincadeiras, porém eu ainda vejo vocês brincar de alguns deles aqui mesmo, aliás, na nossa escola, né? E provavelmente até na rua com amiguinhos de vocês ou na família, vocês consigam brincar ainda com essas brincadeiras, que é o pega-pega, o esconde-esconde, pular de corda, né, meninas? Vocês adoram. Amarelinha, soltar pipa, passar o anel e cabra cega. Vocês também gostam dessa brincadeira. Então, né, assim, não tá tão. É menos brincado, mas graças, assim, a um costume de vocês, né, assim, uma interação entre vocês, vocês conseguem ainda resgatar essa história, essa memória e brincar com esse tipo de brincadeira, que eu devo dizer que é uma brincadeira muito saudável, muito legal e divertida, né? Bastante divertida.
As festas, né? As festas do folclore brasileiro, a gente encontra várias expressões folclóricas reunidas, tá? Dentro do Brasil inteiro, certo, gente? A primeira delas, a mais conhecida e onde é mais comemorada no país inteiro, é o Carnaval. Festa que remonta ao século XVII, mas que passou à cultura oficial na década de 1930. O Carnaval, gente, é a maior festa popular, né, brasileira que a gente conhece. Em todos os cantos do Brasil que a gente encontra na época do Carnaval, está lá acontecendo alguma forma de se comemorar esse Carnaval. O Congado é um tipo de festa que surgiu no século XVIII, lá em Minas Gerais, quando os negros e escravos buscaram uma forma de expressar que fosse aceito dentro das irmandades católicas, tá, gente? Então, essa dança, né, é uma dança folclórica, né, de Minas Gerais, é tipo de Minas Gerais, que se chama o Congado. A festa de reis, né, que é a folia de reis, são grupos de cantadores e instrumentistas que acompanham personagens como o porta-estandarte, o louco e o juiz. Eles andam pelas ruas pedindo esmola. Gente, essa festa é bastante interessante, é uma dança folclórica muito legal. Eu já tive a oportunidade de presenciar, não sei vocês, né, porque está muito raro acontecer, principalmente na cidade grande, mas nos interior ainda acontece. São pessoas vestidas a caráter, né? Exatamente como diz aí os personagens. E eles saem, gente, à noite, batendo nas portas, fazendo umas cantigas em versos para pedir esmola às pessoas, né? Eles chegam lá na casa, casa fechada, eles batem na porta e começam a cantar lá do lado de fora dessas casas, até que a pessoa saia e dê a esmola que eles estão pedindo. Assim, é encantadora esse tipo de dança, essa cultura, né? Essa manifestação cultural. E uma das conhecidas também, assim tanto quanto o carnaval, que são as festas juninas, né? Que a gente comemora, na verdade a festa junina, o objetivo dela é comemorar a colheita, né, do inverno, certo? Significa a mesa farta, inclusive nós temos várias comidas típicas exatamente que retrata a festa junina, que são as festas de São João, do mês junino, aliás, são as festas do mês junino, que é justamente pensado nesse mês, que é o mês que está encerrando as colheitas, né, do inverno, e significa isso, né? Significa a colheita e mesa farta para comemorar. Tá bom, pessoal? E é comemorado com a dança, né? As danças que a gente faz na nossa escola, que são as danças quadrilhas e as festas juninas, forró, as apresentações, as coreografias de São João, enfim, né? E na linguagem, gente, na linguagem folclórica, a gente traz a literatura de cordel, que consiste em um livretozinho pequenininho, um livrinho pequeno, com poesia, ilustrado, às vezes não ilustrado, escrito numa linguagem bem informal, certo? A literatura de cordel foi originária na região Nordeste, né? Essas obras recebem o nome de cordel porque são expostas numa corda, gente. São vários livrinhos amarrados numa corda para as pessoas, né, visitarem e ler. Outra forma comum de literatura popular são as adivinhações, ou seja, aquelas perguntas que a gente diz, o que é, dá uma dica para a pessoa acertar. E os provérbios também, que são ditados que contêm ensinamentos, a maioria deles religiosos. As piadas também é uma linguagem folclórica, as piadas e o trava-línguas e também as parlendas, né? Que são rimas, né? Que a gente até falou sobre ele lá no gênero textual parlenda. Então, todas essas linguagens, elas fazem parte do folclore brasileiro. Bom, meus amores, então é isso, tá? A gente falou um pouco aqui sobre folclore, muito bom, assim, um assunto bacana, porque são coisas que a gente vivencia, muito delas no nosso dia a dia e durante o decorrer do ano, em relação às danças
em relação às manifestações culturais, né, entre os estados brasileiros, da nossa região, da nossa cidade, enfim, né? Então, ele é comemorado no dia 22 de agosto, é o dia do folclore brasileiro. Tia Diana vai sinalizar uma atividadezinha lá na agenda, tá certo? Para vocês realizarem, e é mais em caráter de informação mesmo, para que vocês possam aí conhecer um pouco do nosso folclore brasileiro. Então é isso, meus amores. Tem muitas outras coisas, né, a ser falado no folclore, mas o nosso tempo, se a tia Diana for falar aqui, né, vai trazer muito tempo e o mais assim que a gente costuma mesmo falar e até às vezes comemorar são esses exemplos que a tia Diana trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.